Ele é o elegante. Ele falou: pastor, eu perdi 41 quilos e ainda não cheguei no objetivo. A mulher dele já está olhando para ele de lado, só sai comigo. Vamos orar por ele. Pai bondoso, Pai amado, toma agora o teu servo em tuas mãos, que ele venha a ser um instrumento aqui na tua casa, que esvazie ele de todo eu, para que o Senhor venha crescer aqui, Senhor Deus. Toma agora a sua vida, a sua família, a sua esposa, sua filha em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. A paz, igreja, paz. Agradeço a Deus por estar aqui, agradeço a todos que podem estar aqui para assistir essa palavra, e que eu possa, a história de vida da minha família, possa edificar alguma coisa e possa servir para edificar alguém que possa estar assistindo esse vídeo, tá? E sirva para edificar alguém, né? Eu não posso deixar de começar a esse culto e começar de um versículo. Davi, você pode colocar aqui para mim o primeiro versículo, por favor? A gente temos que começar com esse versículo, que é o mais importante, que a gente vamos começar esse culto em 3 etapas, que conta um pouquinho da história da nossa família. E esse primeiro versículo, ele está em Hebreus 4:12. Vocês podem abrir a Bíblia, por favor? Eu queria que, por gentileza, se vocês abrissem a Bíblia e lessem comigo, por favor. E no final vai fazer um sentido para tudo que eu tenho para falar para vocês. Podemos ler ele? Glória a Deus. Amém? E nele diz: porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e de medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela vem dizendo que ela penetra até a divisão da alma, e ela discerne os pensamentos e as intenções do coração. Bem, pessoal, o que eu quero falar com vocês é o seguinte: eu não poderia ter brigado. Eu queria falar para vocês que é muito difícil eu estar aqui e tentar expressar para vocês tudo que eu passei na minha vida até chegar aqui. Eu sou uma pessoa simples como todo mundo, não tenho nenhuma experiência em pregar, e durante essas semanas, eu tenho passado um turbilhão de coisas para mim estar aqui. Eu estar aqui hoje é um propósito de Deus. É um propósito de Deus. E eu tenho certeza disso. Tudo começa em eu ser um servo de Deus. Crente, todos nós somos. Mas ser cristão é ser diferenciado. E a testificação disso é você estar servindo a Deus. Como o pastor falou, há muitos anos eu já venho seguindo nessa caminhada.
E há 2 semanas atrás, eu estava nesse caminho, seguindo um ministério, que esse ministério é um ministério de casais. Eu estava lá lutando pelo meu casamento, aonde uma líder de ministério estava profetizando: ó, irmão, coisas grandiosas vão acontecer na vida de vocês. Vocês têm que se envolver. Coisas vão acontecer. E eu estava lá, debochando. Minha esposa: fala, Alex. Fala, Alex. Porque eu não queria me envolver. Eu não queria me envolver. Fala, Alex. A gente já foi de ministério de casais. A gente já visitou casais. Fala, a gente tem que se envolver. Eu não quero me envolver. E nem me imaginava hoje estar aqui pregando. Não imaginava. Como que eu ia imaginar que o pastor ia estar me ligando? Eu preciso que você venha aqui na igreja, falar a tua história, pregar, fazer uma pregação. Nunca ia imaginar que isso ia acontecer. Eu estou uma semana passando por várias situações de contestação para contestar o que está acontecendo. E o Espírito Santo vem me mostrando, e os flashes vêm demonstrando para mim o que tudo para me chegar até aqui. E não tem a ver comigo. Tem a ver o que Deus quer falar. Não tem a ver Alex, Adriana, Rayane. Aqui está, essa pregação foi formada na palavra liberada por Deus. Adoção, amor incondicional. Começou lá atrás, de um nome chamado Seu João, Dona Maria, quando ele botou uma mulher maravilhosa na minha vida, que tem uma história maravilhosa. Ela está aqui. Ela tem uma história maravilhosa. Ela botou ela na minha vida. E botou uma filha maravilhosa na minha vida, que tem uma história bonita. Então, tudo se encaixa para me chegar nesse momento. O medo de chegar aqui e expor minha vida, expor esse sentimento, falar da adoção. Eu estava me escondendo, mas não. Deus quer que eu exponha isso. Talvez é esse propósito da minha vida, chegar e falar para pessoas que precisam escutar isso. É maior do que eu, é maior do que a Adriana, é maior do que a Rayane. Eles precisam, pessoas que precisam sair do teu eu, do teu egoísmo, e saber que precisa esse amor, precisam entender que tem um amor maior do que isso, muito maior do que isso, que o amor não é do sangue. Eu vou citar um versículo que está escrito na Bíblia, que vocês vão entender isso, que esse amor é maior do que isso. Está escrito, não sou eu que estou falando. É Deus que está pedindo para me falar isso para vocês. É Deus, é o Senhor que me pediu. Eu não estou aqui porque eu quero, não. Não sou eu. É meu Pai. Foi Ele que pediu. Eu estou aqui porque Ele pediu. Eu não queria estar aqui. Eu não tenho capacidade para estar aqui. Eu estou com uma pessoa aqui que pode ser testemunha do que eu estou falando.
no pior dia da minha vida, no dia da perca da minha filha. Para vocês entenderem o que é uma palavra liberada para levantar um homem, uma palavra, ele não tem nem noção do que ele fez. Vocês têm noção do que é perder um filho? Talvez você possa entender se você perder um pai que já viveu, que já tem vários tempos, que já com 80. Eu peço até desculpa, mas só tem quem perde que sabe. Mas um filho, eu tinha 20 anos querendo ter um filho. Quando eu tive o filho, ele faleceu. Vocês vão saber da história. E quando eu estava lá, no enterro da minha filha, em frente ao caixão, no momento de desespero, eu não sabia o que eu fazia. Eu não sabia. Eu estava desesperado. Eu só queria enterrar ela. Eu só queria colocar ela ali. Eu só queria enterrar. Eu ainda era uma criança dentro do Evangelho. Eu estava ainda aprendendo, eu não tinha nem conhecimento da palavra. Mas Deus colocou um homem para aliviar meu coração. Porque eu falei, para onde que minha filha vai? Para onde que minha filha vai? E ele falou para mim assim, aquieta teu coração, porque ela já está com Deus, ela não tem pecado. E ele está aqui hoje. Pode levantar, Jorge. Pode levantar, vem aqui. Ele não sabia disso. Para testemunhar o que eu estou falando. E isso tem mais de 10 anos. Não é propósito. Então eu estou querendo falar para você que tudo tem sentido, gente. Tudo tem sentido. A palavra de Deus, a nossa vida tem propósito, tem sentido. É o que eu quero colocar para vocês aqui dentro desse culto. Eu queria passar um vídeo para vocês, para contar um pouquinho da história da gente e, em seguida, continuar esse... Tudo começou há muitos anos, com o seu João Santana e Dona Maria Santana, duas pessoas muito simples, que moravam no Vidigal e que, com muito amor e coragem, me adotaram. Tenho muito amor e respeito por essas pessoas que me amaram e me criaram. E por isso, eu não poderia deixar de falar de quem iniciou esse propósito e que, hoje, eu entendo que pertence à minha vida. Gostaria de compartilhar com vocês alguns dos milagres que Deus fez em minha vida. Meu primeiro livramento aconteceu aos 15 anos. Eu era uma menina simples que morava no Vidigal e gostava de frequentar baile funk. Um dia, um homem se interessou por mim. Como não me interessei por ele, puxou uma arma e me deu um tiro.
fui parar no hospital entre a vida e a morte. Mas Deus, como sempre, esteve comigo e me deu o livramento necessário. Anos se passaram e eu tinha um sonho: me casar e construir uma família. Foi quando eu conheci o Alex. Oi, prazer. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Alex. Vamos começar falando aqui um pouquinho da minha história de vida. Eu fui uma pessoa criada por uma família destruída, né, cara? Criado sem pai, com uma mãe sem formação nenhuma, uma genitora que nunca me passou nenhum tipo de carinho. Fui criado pelo mundo, sem nenhum tipo de educação religiosa. Fui criado com todas as dificuldades que o mundo dá. E com isso fui crescendo, né? Mas sempre tive a vontade de ter uma família estabilizada, mas contudo, as dificuldades me tornaram um homem como qualquer outro, sem princípio, sem base, sem propósito, sem Deus. Nada do que eu tentava dava certo, e assim vivi por vários anos. Foi quando eu comecei a perceber que faltava algo na minha vida, né? Eu descobri que era Deus. Deus era o que faltava em mim. E assim, eu e a Adriana, minha esposa, começamos a nossa caminhada na igreja Nova Vida de Olaria. E eu gostaria de falar para a igreja sobre a palavra de Deus que é liberada na vida de pessoas. Nós que somos cristãos não podemos deixar de liberar a palavra de Deus, porque ela pode transformar a vida das pessoas. E este testemunho será feito em 3 partes. Primeiro, palavra liberada. Segundo, adoção. Terceiro, amor incondicional. E vamos viajar nesses tópicos. Eu estava falando sobre... Começou tudo com o pai da Adriana. A palavra liberada, ela tem força. E começou na adoção do pai da Adriana. Lá no começo, eles adotaram ela. A minha esposa é adotada. E a gente tivemos dificuldade de ter nosso filho, era um sonho para a gente ter filho. E nós tínhamos um relacionamento já 20 anos de relacionamento, tinha dificuldade de ter filho. E a luta é muito grande para ter filho. E quando a gente tivemos nossa filha, que ela ficou grávida, foi uma felicidade muito grande. Você imagina, você ter aquele sonho de ter o filho, e quando ela ficou grávida, e quando ela perdeu a nossa filha, que eu estava lá naquele cemitério com minha filha, para me enterrar ela, pô, meu mundo acabou, o mundo da minha esposa acabou. E a palavra daquele homem, que Deus usou aquele homem para falar aquilo para mim, foi um momento de mudança na minha vida. Porque eu peguei aquele caixão e fui enterrar ela com o meu coração leve, porque eu sabia que Deus tinha falado comigo ali naquele momento. Ele não sabe porque ele foi usado, mas Deus usou, foi naquele primeiro momento que Deus usou. Por isso que eu falo que às vezes nós que somos servos de Deus, como o
pastor acabou de falar aqui que o rapaz entrou pelaquela porta. Ele entrou pelaquela porta e precisava de uma palavra liberada, para mudar a vida dele. Mais uma vez, para testificar o que ele quer. Antes de eu pregar para vocês, ele está falando de novo. E está testificando, toda vez testificando na minha vida, na vida de vocês e na vida de quem está assistindo. A gente só não consegue enxergar. Aí eu vou para a parte da adoção. A parte da adoção, eu queria que você botasse para mim o Salmos 68, de 5 e 6, para poder ler aqui com eles. Ele diz assim: Pai dos órfãos e juiz de viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz com os que o solitário more em família, liberta os cativos, ele dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra fértil. Quem é rebelde vai continuar em terra fértil. Irmão, às vezes a gente está aqui tentando engravidar a mulher, o casal que não é um só, tentando engravidar, mas não abre o coração para adoção. Aí quando você adota, você vai lá e engravida. Não é assim, irmão? Porque você não quer liberar o teu coração. Não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. A mim engravidou, mas ele não queria daquele jeito, ele queria na adoção. Não é do jeito que eu queria, é do jeito que ele queria. E você está pensando que o amor é menor? Não é, é maior. Meu amor é maior. Está pensando o quê? Eu me tornei um homem melhor. Tu acha que eu estou assim por quê? É por causa dela, por causa da minha esposa que eu estou assim, bonito. Hoje ela me fala para mim assim: papai, você tá lindo. Há 1 ano atrás eu era com 165 quilos. 165 quilos. Eu cheguei para minha esposa e falei: eu estou achando que vou morrer, porque eu estou sentindo falta de ar, eu estou me sentindo mal, eu estou achando que eu vou morrer. Foi o amor à minha esposa e à minha filha que me fez eu tomar uma atitude. E tu acha que não me fez bem a adoção? Então para de ser hipócrita. Hipocrisia. Carne. Eu vou te mostrar que está escrito aqui. Romanos 9, 8, por favor. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência.
Está escrito lá, não sou eu que estou falando, não, pô. Eu não vim aqui para falar o que eu estou na minha vida, não. Estou falando que Deus mandou falar. Quem está me ouvindo é para escutar que Deus mandou falar. Não sou eu, não é Alex, não é Rayane, não é Adriana. É a nossa história que está sendo Cristo que está mostrando para vocês. Ele pediu para me vir aqui, eu não queria. Eu lutei contra isso. Mas eu estou aqui para mostrar para vocês que tem jeito. Porque você pode. Desculpa, gente. Perdão. Davi, eu queria que vocês, por favor, se vocês pudessem me ajudar. Tem um louvor que ele, toda vez que eu escuto ele, só eu vou respirar um pouco, mas toda vez que eu escuto ele, que quando a gente louva, a gente está adorando o Senhor. Eu aprendi isso. Quando eu comecei tentar tocar algum instrumento, que eu arranho um pouco de teclado, às vezes eu louvava, e eu aprendi que o louvor, principalmente quando a gente vai para a igreja, a gente tem que conduzir, a igreja que tem que louvar, a gente é condutor, a igreja que tem que louvar. Então eu vou pedir que vocês me ajudem a fazer isso, tá? Você pode botar esse louvor para mim? Por favor. E vocês podem me ajudar? Pensando naquela oração em ti, poder viver o teu chamado, o que eu queria. O desânimo era tanto, lembro do que eu sentia, a palavra liberada que tinha. Nada era concreto, eu era um projeto, mas ainda bem que Deus era o autor e a obra que você assinou. Tudo era incerto, foi longo esse deserto, mas eu me apeguei do que ele me falou ao meu respeito. Eu que não tinha mais nada além de uma palavra liberada, mal sabia que isso era uma palavra liberada, tem poder pra te tirar do nada, como eu, projeto que deu certo. Nada era concreto, eu era, mas ainda bem que era o autor, e a obra que sou eu, ele mesmo assinou. Tudo era certo, foi longo esse deserto, mas a minha
de Deus. Uma palavra liberada da boca de Deus tem poder para mudar história. Uma palavra liberada da boca de Deus tem poder. Uma palavra liberada da boca de Deus tem poder. Uma palavra liberada pela boca de Deus, ela tem poder. Ela tem poder. Oh, Jesus. Ah, Senhor. Toda glória e honra eu dou ao Senhor. E, irmãos, agora eu vou continuar e vou passar por amor incondicional. Que essa história ainda tem um amor incondicional. Que ela tem a ver com a história que se chama Rayane Gonçalves de Souza. Porque quando toca quando fala da Rayane, é uma coisa que já supera tudo na minha vida, né? Porque são coisas que, quando a gente fala de adoção, acho que está sendo, já começa a falar como se fosse o meu propósito, né? Eu acho que eu não consegui enxergar isso até uns dias atrás. Porque até isso me incomodava. Porque eu ficava assim, pô, um dia eu vou ter que falar para minha filha a situação dela. E falar para vocês, até uns dias atrás eu falei para minha esposa, filha, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Mas eu conversando com Deus, eu falando, Pai, tira esse medo de mim. Tira esse medo de mim. Minha vida é tanto desafio. Como é que eu faço? Mas alguma coisa me falou assim, não existe amor sincero através de mentira. Não existe amor sincero através de mentira. Então, quando eu escutei aquilo no meu ouvido, não existe amor sincero com mentira. Aquilo foi abrindo meus olhos. E outra coisa, por que eu tenho que ter vergonha? Isso é hipocrisia. Hipocrisia do que o mundo coloca. E eu tenho que mostrar para as pessoas esse amor. Esse é o meu propósito. Porque se eu não mostrar isso para as pessoas, como elas vão conseguir enxergar? Não existe. A gente fica nessa de racismo. Se você cortar aí tua pele agora, vai sair sangue. É vermelho. Não tem preto, não tem branco, é vermelho. A raça é humana. Por que isso, gente?
A gente que coloca isso na nossa cabeça. Até uma semana atrás, eu estava falando com o diácono da onde que eu congrego. É a forma que a gente vê as coisas. A gente vê as coisas. Se a gente vê com os olhos bons, a gente vai ver as coisas com os olhos bons. Se a gente vê as coisas com os olhos ruins, a gente vai ver a vida com os olhos ruins. É ver a forma que a gente coloca. E sempre tem um mais quando a gente fala de adoção. Porque se eu for adotar, ela vai me trazer problema. Mas seu filho não vai trazer problema do mesmo jeito? Eu quero que você me pergunte, eu quero que você me convença que não vai trazer. Me convença isso. Você sempre bota um mais. Se proponha. Eu não estou dizendo que você vai fazer isso, não. Eu não estou querendo dizer que você tem que fazer isso, não. Eu só estou querendo passar, porque tem alguém que precisa disso, só não quer aceitar. Só não quer aceitar, só não caiu em si. Que precisa disso. Precisa desse amor e ainda não caiu em si. Por causa de arrogância. Por causa de preconceito. Se for por isso, caia em si. Abra seu coração, que essa palavra entra dentro do teu coração e fica fixada. Porque esse culto, essa palavra vai entrar, vai ficar fixada, vai ficar martelando na tua cabeça. Vai ficar martelando porque Deus mandou falar para você. Deus mandou te avisar que você tem que mudar. Porque você não vai ser feliz se você não mudar a tua mentalidade. Ele pediu para me vir aqui, eu não tenho o que fazer. Gente, tudo aquilo coopera para aqueles que amam ao Senhor. Minha vida não é um mar de rosa, não. Você acha que porque deu certo isso, que eu não tenho problemas? Eu sou órfão de mãe viva. Eu sou. Isso é outro propósito que eu vou vivendo, que amanhã ou depois eu possa vir aqui dar outro testemunho. Eu tenho outros problemas. Eu tenho vários problemas, mas eu estou aqui vivendo com vários propósitos e estou aqui testemunhando o que Ele já fez. Mas Ele vai fazer mais. E eu tenho certeza que vai fazer. E eu estou cada dia mais mergulhando no que Ele está fazendo na minha vida. Mergulhando. Só se deixa fazer isso, irmão. Eu não troco o amor que eu conquistei pelas noites que eu fiquei chorando. Eu não troco. Eu não troco os momentos que eu estou vivendo pelo que as noites de dor. Não troco. Vai em busca da tua felicidade. Se propõe a sentir esse amor. Queira ter mais amor ao próximo. Porque se você... Amor condicional... É isso, está lá na palavra. Está na palavra. Senhor. Meu Pai, Senhor Jesus. Está na palavra, irmão. Amor condicional. Eu vou ter que ficar aqui vários versículos. Eu vou ficar o dia todo, pastor. E eu não sou pregador, não, pastor. Pastor aqui é o Senhor. Eu sou um mero cidadão.
Eu sou um mero servo de Deus. Só que eu já estou até me empolgando, porque eu vim aqui, o Senhor mandou falar, eu estou falando. Eu só quero que passar, eu falar para vocês, eu estou com um turbilhão essa semana. Eu estou desde 2 horas da manhã sem dormir, porque as emoções estavam floradas. Porque eu não me sentia capaz de chegar aqui e falar para vocês. Eu não me sentia capaz. E não me sinto, na verdade. Eu queria... a única coisa que eu quero de Deus é, tipo assim, de ser digno de passar o melhor dele para quem está assistindo, para quem está aqui. Para que vocês coloquem no coração de vocês o amor de Cristo, que é muito maior do que isso. É muito maior do que vocês assistiram. Muito maior. Davi, você passou os vídeos todos? Então passa o outro vídeo, por favor. Para a gente encerrar aí. E eu vou cantar mais um. Desculpa. Tudo começou de 2013 para 2014. Eu passava aqui na frente da igreja, né? E vivi um momento muito triste da minha vida. Eu me sentia um homem incompleto. Faltava alguma coisa em mim, passava um momento difícil no meu casamento, pensando em se separar e acabar com tudo que eu tinha construído dentro do meu casamento. Já tinha um longo tempo que nós já éramos casados, já eu e minha esposa, moramos juntos. E foi então que eu decidi entrar aqui na igreja, né? Decidi entrar na igreja e comecei a visitar os cultos aqui na igreja. E a luta muito grande em casa com a minha esposa, que minha esposa não queria ir para a igreja, né? E achava aquilo muito anormal, né? Como assim? Meu marido agora virou crente, mas com o tempo não adianta. Ela acabou aceitando e começou a me acompanhar aqui na igreja, né? Mas foi uma coisa que incomodava muita gente, que a gente já tinha praticamente quase 20 anos morando junto. E tinha uma coisa que incomodava muito a gente. Era um sonho dela de ser mãe e eu de ser pai. A gente conseguiu uma notícia tão maravilhosa, né? Na nossa vida, que foi a gravidez da minha esposa. A gente ficamos muito felizes, muito maravilhados. A gestação, ela grávida, com aquele barrigão maravilhoso. E tá tudo dando certo. Tudo legal. A gente se envolvendo com a igreja. Mas um certo dia veio o dia mau, né? A notícia que mudou as nossas vidas, que foi o mais marcante. A nossa grande filha, ela nasceu, né? Mas acabou ela vindo a óbito, né? Minha filha, ela faleceu. O pior momento para mim foi quando eu recebi a notícia que minha filha tinha falecido. Fiquei sem chão, queria me matar. Cheguei a pegar a faca, mas escutei aquilo no meu ouvido dizer: não precisa disso, que eu sou Deus, estou com você.
Mas Deus me restaurou, me deu força para eu caminhar e não pensar besteira. Nessa situação que aconteceu isso tudo, a gente começamos a se voltar para um amor diferente, um conhecimento da adoção. Eu não sabia nada de adoção. A única coisa que eu sabia é de convivência. Ninguém sabe melhor do que eu o que é uma adoção, até porque eu também fui adotada. Nós entramos na segunda vara do estado do Rio de Janeiro, no intuito de adotar uma criança. E a gente se envolvemos nisso. Nisso, já estávamos com 6 anos aguardando essa adoção. Desde do falecimento da nossa filha Manuela. E chegou o grande dia. O grande dia, eu estava em casa sentado, né, filho? Gente, vendo televisão. Vendo televisão, quando surgiu uma ligação, 6 anos depois, a gente não mais... Te falar a verdade, eu até... Às vezes eu falava comigo mesmo, acho que não é para ser não, porque se a vontade de Deus, não é pra gente ter filho. Porque já faziam 6 anos. Foi quando tocou o telefone. O telefone tocou, eu atendi. Era um assistente social da vara de infância, segunda vara de infância. Eu me lembro que ela falou bem assim para mim: você está preparado? Vocês ainda querem a adoção? Eu falei: queremos, é uma prioridade nossa. A gente tem uma criança para você, uma menina. Aí eu, pô, legal. Que bom, fiquei feliz no momento. Aí, eu me lembro que ela falou assim: você está preparada para a Manuela? Aí naquele momento, para mim, foi assim, um sinal, né? De Deus falando assim: tô te devolvendo ela, é tua filha. E nós conseguimos a adoção tão maravilhosa. Nós temos uma filha maravilhosa, linda, que está aqui na igreja, aprontando lá na salinha de criança. As mães, as meninas que trabalham lá falam que ela é muito arteira, mas cheia de saúde, cara. A Manuela, né, que por medida judicial, que a lei, né, um homem não pode ter 2 filhas com o mesmo nome. Então hoje ela se chama Rayana Gonçalo de Souza. É impossível, mas Deus pode. Tudo aquilo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ai, Senhor. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor.
daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Obrigado, Senhor. Você pode bater palmas, Jesus. Agradeço, Senhor, a oportunidade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor.